Eu vou fazer minha última revisão dos papos anteriores e eu quero que você dê uma olhada no que eu estou propondo. Depois eu vou entrar de férias um tempo esperando aí que os outros apresentem coisas para a gente aprender. Então, mas hoje eu quero me dedicar a isso, vida. E nessa revisão, eu quero colocar as minhas experiências também, porque teve uma parte da minha vida, principalmente quando eu estava em Curitiba e me envolvida com a Associação Azul, eu usava muito níveis profundos, porque eu me envolvia com pessoas diferentes e que precisavam de orientação. E aí eu vou refletir um pouco aqui e que você vai me acompanhar. Então, olhe para essa figura. A vida não é um jogo de azar, sorte nossa. Então, a gente tem que pensar na vida como uma coisa que tem a ver com nós. E sobre esses questionamentos que eu vou fazer, eu queria que você lembrasse disso. Você já viu essa figura aonde tem uma coisa importante para a gente lembrar? Então, a gente vai fazer questionamentos e como responder esses questionamentos, meditando em níveis profundos. E eu gosto muito disso que Albert Einstein fala. Para mim, ele era um profundo meditador. Pense a respeito do que ele fala aí. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade se me revela. Então, quando você tem questionamentos, lembre-se desses modelos importantes para a nossa sociedade e tentar ir buscar essas respostas em níveis profundos. Então, procure pensar nisso e insista, persista, que uma hora dessa você chega lá e vai ver a verdade se revelando para você do seu tamanho. Isso que eu acho importante. E aí eu quero pegar a nossa reflexão e perguntar: por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Então, nosso papo vai te levar a pensar um pouquinho. Olhe bem para essas figuras que eu vou projetar aqui. Onde eu estou? Então, imagine que eu estou aqui querendo entender aonde eu estou e por quê. Então, eu coloquei aqui uma coisa que até estudando astronomia eu não sabia de tanto. Então, quando a gente fala em Via Láctea, não é uma, é, uma galáxia, não. Tem mais de 30. Então, na Via Láctea tem mais de 30 galáxias. E aí a gente fica questionando de onde eu vim. Aí eu quero te lembrar o seguinte: pense a respeito de onde você está e de onde você significa no todo. Então, na Via Láctea tinha essa Alcemil, que às vezes a gente acha a I-101, é a maior galáxia, era a maior galáxia da Via Láctea. E perante essa galáxia aqui, a gente seria esse pontinho de areia que a setinha está mostrando ali. Então, veja bem, perto dessa galáxia, que é a maior da Via Láctea, onde tem mais de 30, a gente é um grãozinho de areia. E agora eles acharam uma maior ainda, chama Alcione. Tá? Então, essa Alcione é muitas vezes maior que a maior.
Então, aí a gente fica sempre querendo um questionamento. E de onde eu vim? Quer dizer, com tudo isso no universo, antes de chegar aqui, onde eu estava? Então, são questionamentos que você tem direito à resposta e vai ter isso quando você estiver pronto com as suas meditações. Procura lembrar disso. Eu vou mostrar uma coisa aqui que tem um pouco das minhas experiências, de onde eu vim, que eu comprovei. Comprovei com meus filhos, minhas filhas, meu pai, minha mãe. Então, eu vou mostrar uma coisa para você e quero que você pense. Então, aqui representa um casal de namorados. Vem alguém e escolhe esse casal. Vem alguém de outra dimensão, alguém livre, e escolhe esse casal. E aí, quando vai acontecer uma fecundação, esse que estava livre vai entrar junto. Então, juntos, eles vão criar um novo ser, vai crescer mais ainda, e você conhece essas fases, até que a gente chegue na fase que a maioria de nós está. Aí, uma coisa a gente sabe que vai acontecer: é o suave voo. Um dia ele vai chegar para nós. E aí eu vou ficar livre de novo. Então, eu era livre lá e aqui eu vou ficar livre. E aí cabe uma pergunta, né? Quando separa o físico, vamos chamar do espiritual, né? Eles ficam separados. Essa parte espiritual para onde vai? Né? Para onde eu vou? Então, aqui tem uma história importante que eu queria te lembrar o seguinte, que quando a gente está nessa parte livre, né, separados, o que, que a gente leva do físico, pelo menos eu confirmei com meu pai, leva os vícios, os hábitos. Eu me lembro que quando eu falei, pai, você não precisa mais de óculos. Às vezes ele queria fumar. Você não precisa mais do cigarro. Ele fumava o paeiro e tal. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que todos nós temos direito a questionar isso para ter a resposta do nosso tamanho. Então, eu coloquei isso com muito carinho para que você se preocupe. E a coisa que você vai ver que eu considero mais importante, eu vou colocar daqui a pouco, o Afonso, o João fez também no exercício hoje, que é fazer a gente viajar com a parte leve, que o Afonso chama. Então, em nossa sociedade, quando a gente pergunta de onde eu vim, a gente ouve algumas respostas de uma centelha divina gerada no ventre, principalmente para os mais ligados ao sistema de crenças, de uma centelha de vida que evolui no tempo, esse para aqueles que imaginam que a gente pode ter mais de uma vida. E, de repente, a gente chega naqueles que dizem assim: eu sou produto do acaso e tudo bem. Bom, então eu acho importante que a gente lembre-se disso. Quanto cada um pode desenvolver-se? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Até quanto eu estou aqui para me desenvolver? Tá? Então, quando eu falo os entendidos, são as pessoas que de repente eu gosto de ouvir. Estamos aqui para aprender a voar. Então, quando a gente faz aqueles exercícios, vai lá no centro da galáxia buscar na fonte universal energia para depois distribuir, a gente está aprendendo a voar. Então, quando você sai do corpo físico e vai lá na pirâmide e flutua, você está aprendendo a voar. Então, lembre-se que isso é importante para depois aprender a voar.
E a gente sabe que o inevitável fim para qualquer caminho é o suave voo e que a gente vai se desligar do físico um dia. A gente se ligou um dia e vai ter um dia que a gente vai se desligar. E aí eu gostaria de interromper e perguntar para você o que que você acha, o que que você poderia contribuir, de onde eu vim, para onde eu vou, o que que eu aprendi até hoje, o que que as meditações me orientaram. Eu coloquei uma coisa aqui para iniciar o papo. Enquanto eu me lembrar de onde vim e para onde vou, serei sempre um vencedor. Enquanto eu me lembrar de onde eu vim, para onde eu vou, eu serei sempre vencedor. Entramos neste mundo pela família. Então, o assunto seguinte agora é bastante interessante. Veja lá. Família é a coisa mais importante do mundo. Eu achei isso legal. Eu acho que a gente tem que pensar. Família é a coisa mais importante do mundo. E aí eu achei uma coisa do Papa Francisco que publicaram aí, acho que foi não sei se foi a, a Ilma, e eu gostei, e eu quero ler porque eu penso parecido com isso. Família é um grupo de pessoas cheias de defeitos que Deus reúne para que convivam com as diferenças e desenvolvam a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência, direitos e deveres, limites, enfim, que aprendam a amar, fazendo ao outro o que quer que o outro lhe faça, sem exigir dele a perfeição que ainda não temos. Nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos evoluir. Nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos evoluir. Eu gostei muito dessas colocações e eu penso muito parecido. Então, eu coloquei aqui para que cada um dê uma pensada. O que que você chama de família? E depois a gente vai falar um pouco mais. Agora, eu coloquei aqui uma sequência de imagens para contar uma história de imagens. Comece aqui por baixo olhando, vá olhando cada uma na sequência. Então, o espermatozoide no útero, com o pai e a mãe, o sistema de crenças, sabe, os adultos que deram a mão na escola, tá? E aí, veja até onde a gente chega, né? Até a nossa velhice. Então, aqui eu procurei fazer uma história com imagens. Então, eu acho que dá para a gente lembrar a está ou já passou. Então, eu queria que você observasse com carinho. Aí eu reservei uma coisa aqui para a gente falar sobre memória. Então, quando a gente fala em memória, a maioria pensa da seguinte forma: nós temos a memória herdada geneticamente e mais a formada. De vidas passadas, mais a herdada e mais a formada. Quando vocês pensarem nisso, Eu é, já não tomei de 7h30? Isso é o... antes do jantar. Antes tem do alguém jantar. conversando aí. O... Como chama aquele graduado novo que entrou aí, que diz que é palestrante, como chama ele? O, Ele é aí de Porto Alegre, é, Deroni sabe. o Deroni. Neroni. O Deroni, ele tem experiências de regressão. Então, quando ele aparecer aí, vamos cobrar dele algumas dicas, algumas orientações das experiências dele. Vale a pena a gente pensar. Na herdada geneticamente, mas a formada, isso é para a nossa maioria. Agora, de vidas passadas, mais a herdada e mais a formada, então pode ajudar
a gente melhorar o conceito da onde eu vim. Eu fiz um desenho aqui que você pode pensar comigo. Então, eu coloquei aqui, ó, os avós, o pai e a mãe, e a gente tem a memória vital. Então, lembrando que essa memória das nossas células, a ciência diz que vem da mãe, por isso eu coloquei em vermelho. Então, a memória vital, como é que ela chega aqui? E aí, depois, o que, que acontece? Tem a memória histórica. Então, e essa memória histórica que tem a ver com a nossa formação? Então, o que, que acontece com ela? Vem da família como um todo, nós temos a nossa memória histórica, e com a nossa evolução. Então, nós temos uma memória vital e uma memória histórica. Lembrando que essa vital, a ciência diz que é herança mitocondrial da mãe. Tá, tudo bem. Aí você lembra que você tem uma memória histórica, que ela é formada e que com os AVC a gente perde parte disso, tá? Mas tem a ver com a nossa evolução, tá? E aí eu faço uma pergunta que, se você tivesse que responder agora, o que que você responderia? O que que é viver? Eu acho que já respondi no grupo uma vez, vou insistir. Viver é aprender e ou ensinar. Então, quando você está vivendo, de alguma forma, ou você está aprendendo ou ensinando alguém. Isso é a nossa tarefa nesse plano. E aí eu vou dividir as etapas para que a gente tenha tempo de raciocinar um pouco. O que, que a gente aprende inicialmente? A sobreviver. É quando a gente chora para mamar, a gente chora que está com fome, a gente chora que está com dor, sem saber falar. Então, a gente começa a aprender a sobreviver nesta fase. Na sequência, aprendemos a nos educar. Então, depois dessa fase, a gente começa a aprender a falar, a se movimentar, e aí a gente começa a aprender a educação, chamada respeito às leis. Iniciamos com o quê? Em casa. Então, nós começamos respeitando as regras do pai, da mãe, dos irmãos. Depois, vamos para a escola. E aí aprendemos as regras do convívio em grupo. Tá? E, na continuidade, nós continuamos a vida em sociedade. É assim que nós vamos formar a nossa educação, respeito às leis. Sobre como aprendemos as leis, eu procurei fazer um resumo, as leis, direitos e deveres. Então, com a família, com a sociedade, com o universo. Isso são as leis básicas que nós assimilamos durante a nossa existência. E é isso que nós chamamos de educação. Então, a nossa educação tem a ver com direitos e deveres, com a família, com a sociedade, com o universo. Tá? E isso é importante a gente lembrar. E aí, o que, que a gente forma inicialmente? O caráter. Então, a criança vai começar a formar o seu caráter, valores básicos que usaremos em nossas vidas. Tá? Então, o caráter são esses valores importantes. E a maior parte deles entra em nós até por volta de 7 anos, que é o período em que nós levamos para formar a imaginação. E aí depois vem os questionamentos, mas até aí a gente questiona pouco. Até os 7 anos, basicamente, a gente aprende e assimila. Lembrando que o caráter são os traços da nossa personalidade. O que, que são os traços da nossa personalidade? As nossas verdades, os nossos paradigmas. Então, quando a gente forma o caráter, a gente forma as verdades básicas.
Depois a gente pode mudar, alterar, mas o básico, ele fica associado ao nosso caráter. Após a primeira infância, vem um período que eu chamo de escolhas pessoais. Então, é a adolescência. Então, na adolescência, nós iniciamos um período de busca do nosso estilo. E isso, normalmente, vai oscilar, mas é até por volta de 18 anos, nós fazemos as escolhas pessoais, definimos o nosso estilo, o que vamos fazer lá na frente, tal, tudo bem. Aí tem uma coisa importante que eu já falei, que a gente começa a formar a nossa autoimagem. Então é nesse período de escolhas é que a gente vai formar os hábitos, os principais hábitos. Depois a gente forma outros com o tempo, mas os principais que caracterizam a nossa autoimagem é até por volta de 18, 20 anos, é o que normalmente acontece. E eu sempre lembro disso. Quando escolhemos um hábito, também escolhemos o resultado final desse hábito. E se o hábito não é bom, eu tenho que lembrar que eu tenho uma técnica que eu posso mudar. Então, e na adolescência, nós fazemos algumas escolhas, né? Quais as escolhas que nós fazemos na adolescência? Basicamente, escolhas físicas, o que eu vou fazer fisicamente, eu não vou fazer, o que eu gosto de fazer, eu gosto de dançar, eu gosto de esporte. As nossas escolhas intelectuais também nós escolhemos na adolescência. E, entre aspas, alguns já começam a escolha espiritual, se ligar à religião, não são muito ligados, mas tem um princípio básico que fica registrado por aí. O que eu gosto é sempre de recordar isso do Garcia Rosa, que ele diz assim: eu não preciso ser igual a mim mesmo a vida inteira. Então, se eu tive coisas lá que me desagradaram, não me serviam, eu posso mudar. Eu tenho essa chance de mudar. Eu não preciso ser igual a mim mesmo uma vida inteira. E aí, o que vem após a adolescência? Que eu preciso me lembrar do que vem após a adolescência? O período de realização. Cada um de nós teve esse período de forma diferente, o nosso período de realização. Início das buscas profissional, o que eu quero fazer profissionalmente, como é que eu vou sobreviver minha vida, bom, a escolha familiar, a realização familiar, eu quero ter filho, não quero ter filho, eu quero casar, não quero casar, tá? E também a realização na parte espiritual. Eu vou seguir alguém, eu vou só ler, eu vou. Bom, então cada um no período de realização faz essas buscas. Isso normalmente vai até por volta de 45 anos, o período de realização profissional, familiar, espiritual. Então, até a gente definir isso, é mais ou menos 45, 50 anos. Definimos nosso estilo de vida pelas atitudes. Então, eu já lembrei isso e vou relembrar de novo. E William James diz assim: a maior descoberta de minha geração é de que os seres humanos podem mudar suas vidas se mudarem suas atitudes mentais. Então, você sempre que resolver mudar suas atitudes mentais, você pode mudar de estilo de vida, tá? É importante que você se lembre disso. Aí vem uma outra fase, o enfraquecimento do corpo. Depois dos 45, 50, o corpo não tem a mesma força que tinha. Aí eu chamo de período da constatação. Então, o que significa o período da constatação? O que eu consegui? Então, depois de se realizar tal, esse período da constatação, a pessoa procura observar o seguinte: o que eu consegui profissionalmente, na família, espiritualmente.
Então, no período de constatação, eu faço uma revisão da minha caminhada. Normalmente, todo ser humano reserva um tempinho para isso, fazer uma revisão de como foi o passado. E isso acontece mais ou menos até por volta de 60, 70 anos. Agora, nesse período de constatação, eu chamo a atenção o seguinte: tem uma fase que é um pouco complicada. Se a pessoa se arrepende do passado e fica remoendo isso, fase dos remorsos. Ou a pessoa se liberta, eu consegui tudo o que eu queria, tá? E ela se livra do passado. Então, na fase da constatação, a gente tem que procurar essa liberdade e deixar o passado para trás. Tem que pensar nisso, porque tem muito a ver com o que virá depois. Ayrton Senna diz assim: quando você não está feliz, é preciso ser forte para mudar, resistir à tentação do retorno. O fraco não vai a lugar nenhum. Ou seja, mesmo depois, a pessoa que fizer a passagem com remorsos, ela vai ficar parada no tempo aí, ó. Cuidado com isso, tá? O fraco não vai a lugar nenhum. Eu chamei atenção aqui para os que se libertam, sobrevivem a essa fase dos remorsos, tá? Dos apegos com o passado, vem a reavaliação. Então, é o período que a maior parte do nosso grupo está, reavaliação. Rever valores. E aí começa com os espirituais primeiro. Eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, fulano me ensinou isso, fulano que eu admiro faz isso. Então você começa a rever valores espirituais, familiares e se livrar dos apegos. Para quem entendeu a importância, no período de reavaliação, quando você vai rever o passado, se livrar desses apegos, porque, pela minha experiência, eles não são coisa boa para depois. E isso, normalmente, o período de reavaliação, a gente vai ficar fazendo até a nossa passagem. E aí eu fiz um questionamento já no passado, e como é revisão, eu vou relembrar rapidamente. É possível representar num gráfico a nossa existência? Será que dá para fazer um gráfico do nosso passado até hoje? Então, eu penso o seguinte, que a curva da nossa vida, quando jogada na curva de Gauss, ela dá uma curva cheia de altos e baixos, mas é uma curva, tá? E eu procurei lembrar aqui a formação dessa curva com as fases que eu falei: a infância, a adolescência, a parte de realização, normalmente está lá no topo, a constatação, quando a gente está descendo, e a reavaliação, quando a gente está quase no final. Então, é importante que a gente tenha consciência de que a gente desenhou uma curva com a nossa existência e que cada um pode repensar um pouquinho. Então, eu quero colocar aqui sua opinião sobre família e realização. Eu falei de família, o que a gente aprende e as realizações. Eu achei uma coisa aqui para fazer iniciar a motivação que diz assim: família, o nosso bem mais precioso. Nutre e guarde este amor. Família, o nosso bem mais precioso. Então, eu quero que você pense a respeito disso e veja o que você pode compartilhar. Um lembrete de Teseu que eu quero relembrar, que diz assim: se não compreendes a vida, como pretendes entender a morte? Então, se você quer entender para onde a gente vai, dê uma passeadinha na sua vida e procure entender ao máximo do seu tamanho o que aconteceu com você, porque o que interessa é o tamanho da gente. E aí eu quero chamar a atenção por uma coisa aqui, que é a nossa formação. Então,
Imagine esse óvulo aqui, o ser humano, tá? Ele tem uma parte material e uma parte espiritual. Então, que cada um de nós um dia vai entender em que hora que a gente resolveu participar da formação desse corpo, tá? Mas é importante que a gente lembre-se disso. E aí a gente vai ter uma parte mental e uma parte emocional, quer dizer, para a formação da gente. Então, a nossa formação tem a parte material, a parte espiritual. E quando a gente cruza isso, a gente tem a parte mental e a parte emocional. Eu coloquei aqui o desenvolvimento humano, e daí? E daí, o desenvolvimento humano tem a parte física, a parte mental, a parte emocional, a parte intelectual, tá? Que forma o meu eu, tá? E aí eu digo o seguinte, nesse meu eu tem a parte material e tem a parte espiritual. Então, o nosso desenvolvimento caminha na parte física, na parte mental, na parte emocional, na parte intelectual, tal, que tem a ver com a nossa parte material e espiritual. É bom a gente só observar isso. Eu quero recordar uma coisa aqui que eu gosto muito, que diz assim: mantenha-se equilibrado. Então, para você estar equilibrado, não é cuidar só de uma parte, não. Então, se você quer ficar equilibrado, tem que cuidar do seu corpo espiritual, do seu corpo mental, do seu corpo emocional e do seu corpo físico. Todos necessitam de atenção para que fiquem fortes, puros e saudáveis. Então, se você quer se sentir forte e saudável, lembrar que você tem esses quatro corpos. E o que eu gosto mesmo é disso, ó. Trabalhe seu corpo físico para fortalecer seu corpo mental. Então, tudo que você faz para melhorar o seu físico, você está trabalhando para melhorar o seu mental. Enriqueça o seu corpo espiritual para controlar seu corpo emocional. Quer dizer, quanto mais você se ligar e procurar querer saber da sua parte espiritual, você vai ter maior controle na parte emocional também. O que a gente precisa entender sobre esse nosso desenvolvimento humano que eu estou falando aqui? A gente precisa cuidar de umas coisas que eu acho que é importante. Nós temos a nossa consciência, o nosso eu. O que acontece com a nossa consciência? Eu tenho a parte consciente, a parte subconsciente e o inconsciente. Então, lembrando o seguinte, que eu tenho mais informações na parte inconsciente do que na parte consciente. E ainda tem uma parte intermediária aqui que eu também posso me lembrar fazendo um pequeno esforço. Então, lembrando que a minha consciência, ela tem essa formação, tá? E a gente precisa lembrar disso. O que acontece com o ser humano do nascimento até a morte com essa parte da nossa consciência? Veja se eu posso ajudar com isso aqui. A consciência do ser humano ao nascer e adulto. Então, o que acontece? Quando eu estou pronto para nascer, o que é? Eu estou pronto para ir para a minha infância. Basicamente, eu só tenho inconsciente. O meu consciente é mínimo. E quando eu me torno adulto, isso inverte. Então, eu cresço o meu consciente e diminuo o meu inconsciente. Então, é importante que a gente pense a respeito disso quando o meu inconsciente era maior e agora quando o meu inconsciente é menor, porque eu estou desvendando os meus mistérios, tá? Então é importante a gente lembrar disso.
Quais os comportamentos que mais ajudam ou atrapalham o nosso desenvolvimento de habilidades? Eu já comentei, mas quero relembrar. Então, se você quer desenvolver suas habilidades, lembre-se da importância da disciplina e procure se livrar dos medos, tá? Então, lembrando que disciplina é a capacidade de cumprir os compromissos próprios. Aquilo que você promete para você, você vai e cumpre. E medo é a falta de conhecimento em algum assunto. Então, quando a gente tem falta de conhecimento, normalmente aparece o medo. É importante que a gente pense sobre isso. E eu reservei aqui as chaves para o nosso desenvolvimento, para que você se lembre bem delas. Então, eu chamei aqui a chave do sucesso. A chave que abre as portas do sucesso para você é o desejo. Então, lembre-se que você tem essa faculdade e você pode incrementar isso com imagens usando as suas meditações. E a chave que fecha é a dúvida, e principalmente se houver acomodação. Então, a chave que abre as portas do seu caminhar é o desejo. E a chave que fecha é a dúvida e principalmente se você se acomodar. Então, eu reservei aqui um tempinho para a gente opinar sobre desenvolvimento de habilidades e eu queria que você pensasse no que eu achei que diz assim: habilidade é a forma como realizamos o conhecimento. O que aprendemos tem pouca importância se não soubermos utilizá-lo. Eu vou voltar e diz assim: habilidade é a forma como realizamos o conhecimento. O que aprendemos tem pouca importância se não soubermos utilizá-lo. Eu tenho uns lembretes e algumas observações que eu quero colocar aqui para a gente encerrar o bate-papo. Essa do Henry Ford, se você pensa que pode ou que pensa que não pode, de qualquer modo, você tem toda a razão, né? Então, eu acho o seguinte, se você concorda ou não concorda, de qualquer modo, você tem toda a razão. Lembre-se que é um pitaco do Júlio, né? Procure conhecer-se a si mesmo. Não permita que os outros façam seu caminho por você. Isso é importante, que você tenha as suas próprias opiniões e você gosta de ouvir a dos outros, mas não significa que você tem que largar as suas. É sua estrada e somente sua. Os outros podem andar a seu lado, mas ninguém pode andar por você. O seu tamanho é seu. Lembre-se sempre disso. E eu não quero interferir no seu tamanho. Eu quero motivá-lo a se interessar por descobrir mais. E que as respostas venham lá de dentro. E eu coloquei uma coisa aqui que faz a gente pensar: como podemos classificar as pessoas? As que fazem as coisas acontecer? Quem são as pessoas à sua volta que fazem as coisas acontecerem? As que ficam olhando quando os outros fazem as coisas acontecerem? E as que não sabem o que está acontecendo? Então, basicamente, a nossa sociedade é composta por essas três partes. E eu tenho certeza, mesmo que seja mentalmente, tá? Então, Ô, Júlio, eu faltou uma. sou feliz. É? Faltou uma. Faltou Qual um é? tipo de pessoa. Qual é? Aquelas que criticam as pessoas, as que criticam as que estão fazendo as coisas acontecerem. As que criticam, e tem bastante, né? Se tem. Então eu quero agradecer, um super carinhoso abraço e muita gratidão por você ter me ouvido e me permitido estudar um pouco mais isso.